Boa tarde a todos e a paz do Senhor para os irmãos. Nesse momento, eu quero deixar uma reflexão da palavra de Deus para a sua vida, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25 e o 14 em diante. Porém, vamos fazer uma oração primeiro ao Senhor. Amado Deus, querido e eterno Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença neste momento e queremos, Senhor, Te louvar e Te bendizer na beleza da Sua santidade. Nós sabemos, meu Deus, que Tu és o Deus que criou os céus e a terra e que o Senhor nos ama muito e o Senhor enviou o Seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Ó Deus, envia nesse momento o Teu Espírito Santo à vida dessa pessoa e fala com ela, Senhor, da maneira, Senhor, que o Senhor deseja. Por favor, meu Deus, fica com ela. Vai trabalhando, Espírito Santo, nesse coração, trabalhando de uma maneira maravilhosa, para que os teus servos fiquem firmes até o Senhor voltar. E as pessoas que ainda, Senhor, não entregaram a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, que elas venham, Senhor, receber, Senhor, neste momento, no nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que diz assim: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Aqui nós vemos claramente que esse Senhor rico, que saiu para longe da sua terra, simboliza o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio à terra, ele cumpriu as Escrituras, ele salvou as nossas vidas e então ele foi para o céu. Desde então, passaram-se muito tempo, até os dias de hoje. Só que aqui, Jesus ele estava dizendo uma parábola, uma história que eu creio que aconteceu. Porque as parábolas não era só uma ilustração, mas eu tenho para mim que o Senhor Jesus ele viu isso quando ele estava no céu. Porque a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Senhor Jesus já existia muito antes da criação. Ele sempre existiu. Ele estava com o Pai, ele estava com o Espírito Santo, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a palavra do Senhor nos diz que esse homem, esse Senhor, chega para os seus servos, aos seus 3 servos, e ele dá os seus talentos, cada um conforme a sua capacidade. O talento era uma moeda da época, que podia ser de ouro ou de prata. E segundo a história diz, que um só talento de ouro, ele era capaz de pagar um trabalhador que batalhou durante 15 anos de vida. Então a gente vê que o talento era muito importante naquela época. E esse Senhor, ele dá para o primeiro servo 5 talentos, e para o segundo ele dá 2 talentos, e para o terceiro ele dá 1. Segundo a sua capacidade. Ele também, antes de partir, é interessante porque em nenhum momento ele exigiu nada daqueles trabalhadores. Ele simplesmente deu aquilo que pertencia a ele para os cuidados daqueles trabalhadores. E eles deveriam fazer, trabalhar, batalhar da forma que eles achassem melhor.
Mas o importante era que eles fizessem alguma coisa. E Ele dá segundo a sua capacidade. E o Senhor, Jesus, é a mesma coisa. Ele deixa para nós os seus dons espirituais. Ele nos capacita com o seu Espírito Santo. Ele vai na nossa frente. Ele nos deixa, nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá a liberdade para a gente escolher o nosso caminho. Só que depois chegará um tempo em que nós precisaremos estar diante do tribunal de Cristo. Chegará um dia em que o Senhor, Ele cobrará dessa liberdade que o Senhor nos deu. Ele cobrará o que você fez com o seu talento. O talento, muitas das vezes, ele é uma oportunidade que o Senhor, Ele dá para nós. Tantas oportunidades que o Senhor deu e continua dando para as pessoas. E vai chegar um dia em que cada um vai ter que prestar contas diante com o Senhor. Louvado é o nome santo do Senhor. E esse Senhor, Ele vai embora. E a palavra de Deus nos diz que o que recebeu 5 talentos, ele foi, granjeou e ganhou mais 5 talentos. E o que ganhou 2, ele granjeou também, ele trabalhou e ele recebeu mais 2 talentos. Só que o que recebeu 1, mesmo que aos nossos olhos pareça ser tão pouco, mas era muito importante, muito especial, porque o Senhor deu para ele aquilo que ele poderia granjear, que ele poderia trabalhar conforme o que ele suportava. E esse servo, ele não faz como os outros, ele esconde, ele enterra aquele talento que o Senhor tinha dado a ele. Enterra. Ele abre uma cova e enterra aquele talento. Só que vai chegar um dia em que o Senhor vai voltar. E agora? Quando o Senhor Jesus voltar, Ele já deu tempo suficiente. Porque Ele é muito piedoso, clemente, bondoso, misericordioso, mas Ele vai voltar. E quando Ele voltar? E agora? E chegou o dia para aquele homem. O Senhor chegou e queria aquilo que Ele deixou para aqueles trabalhadores. E Ele ficou muito feliz quando Ele ficou sabendo, quando Ele mesmo contemplou com seus próprios olhos que o que recebera 5 granjeou e ganhou mais 5. Ele ficou com 10. E o segundo também, a mesma coisa. E Ele diz: servo, bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E quando ele chegou ao terceiro servo, ele falou: servo mau e negligente. E ele ainda se justificou, o servo, dizendo que sabia que o seu senhor, ele era rígido. E ele quis dar essa justificativa. Mas o Senhor falou para ele: se você sabia que eu era assim, por que você não deu esse talento aos banqueiros para que quando eu chegasse, eu receberia com juros? E é dessa forma que o Senhor deixa a reflexão para as nossas vidas. O que nós temos feito com o talento que o Senhor tem nos dado? Será que nós temos enterrado o talento? Será que aquilo que nós fazíamos um dia, nós deixamos de fazer por alguma coisa, por alguma circunstância, e nós nos envergonhamos
diante do Senhor, querendo colocar justificativas. Meu Deus, eu não posso, eu não consigo, eu tenho vergonha. Senhor, tá difícil e tudo que tem passado na minha vida. Por isso, Jesus, por isso que eu não fiz, por isso que eu deixei de fazer. Mas Deus, Ele nos dá muitas oportunidades e nós temos que aproveitar cada uma delas. E tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, Ele nos dá segundo a nossa capacidade. Justamente para a gente conseguir vencer, para a gente conseguir chegar até o fim. Porque Ele não coloca uma carga maior em nós. A palavra do Senhor nos diz que o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve, e nenhum dos seus mandamentos são duros, difíceis, que nós não conseguimos levar. Se está difícil, não para. Entrega nas mãos do Senhor. Deixa que o Senhor vai na sua frente. Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor. Me dá forças, Senhor, mas não desista. Não dê justificativas diante de Deus. Porque nós somos apenas o vaso e Deus é o oleiro. E essa palavra não é apenas para o irmão em Cristo, mas é justamente para você também, que acha que o Senhor, Ele não está te vendo. Você acha que o Senhor, Ele não te escolheu, que o Senhor não vê a sua aflição, que o Senhor, Ele não te olha, que você está passando por uma situação difícil, ou você já passou, e acha que Deus tem culpa. Mas eu quero te dizer que o Senhor é santo, que o Senhor contempla tudo, e que mesmo que esteja acontecendo coisas ruins, mas o Senhor, chegará um tempo em que Ele vai ser juízo. Ele vai acertar as contas, louvado e engrandecido o nome do Senhor. E então, você terá que se explicar ao Senhor. Só que aí Ele não vai dar uma resposta muito agradável. Então, tudo que o Senhor coloca, tudo que o Senhor colocar nas tuas mãos, faça com amor e não desista, não enterre o seu louvor, não enterre a sua oração, o seu jejum, o seu amor, a sua fidelidade ao Senhor. Seja coisas simples, coisas pequenas, mas não deixe de fazer. Porque Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. E aí, o Senhor jogou aquele servo nas trevas exteriores. E é dessa forma. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.